Agora que a gente vai focar um pouco mais no rosto, tá? Eu vou pegar aqui a nossa referência. Vou deixar o rosto meio que grande aqui do lado, tá? Lembra de apertar L, desligar o Spotlight Projection se tiver ligado, tá? E a gente vai entender que, como a gente tá fazendo um cartoon, mas é um humano, né? Um menino. A gente vai normalmente ter as partes principais do que compõe um rosto, né? A gente vai ter a área do nariz, que tá marcado aqui. A gente vai ter o globo ocular, né? A área da órbita ocular. A gente vai ter a área da boca. Vai ter a área de sobrancelha, tá? E como ele é baseado em humano, né, realista, a gente pode imaginar a estrutura óssea aqui por dentro, né? Ele vai ter aqui a mandíbula, tá? Aqui a estrutura óssea seria conectando aqui, né, a parte da estrutura óssea da cabeça, né? A gente vai ter a área orbicular, ok? Então, pra quem já é desenhista e tá fazendo esse curso, você já sabe o basicão dos volumes e como funciona, tá? A princípio a gente vai falar um pouquinho de cada parte, mas como a gente fez no corpo, a gente só vai conseguir ver o todo quando a gente incluir as partes. Então o que a gente vai tentar agora é fazer o blockout das partes do rosto, para que a gente consiga começar a procurar o personagem dentro dessas partes, ok? Então, primeiro de tudo, eu vou colocar uma esferinha para o nariz. Então, vou vir aqui, vou dar um append, sphere, alt click na esfera. Se não tiver ativada a simetria, puff, aperta X, lembra disso. Vou pegar W para ativar o nosso gizmo, né? Aqui no centro, vou escalonar para deixar menor, tá? Dando escalonada aqui, mais ou menos. O nariz dele é meio que batata, né? Meio que alongado horizontalmente. Então, eu só vou fazer isso mesmo aqui, só em X eu vou alongar um pouco, tá? Ó. Enfim, colocar um pouco mais pra dentro. Porque a gente não quer assim, né? Sabe? Espera saindo, fica muito cartão. Colocar um pouco mais pra dentro, tá? E agora a gente pode apertar Q para sair do modo de mover, né? E a gente pode colocar o concept, aperta Z para ativar o concept, vou colocar aqui, apertar Z de novo para desativar. E vou meio que fazer aquele encaixe que a gente vem fazendo até então. E eu posso ver que o meu nariz já tá muito mais para cima, então eu vou mover aqui mais para baixo, né? Vou colocar meio que aqui no centro. E vou escalonar aqui no centro o quadradinho amarelo, né? Pra dar uma escalonada. Lembrando que, como eu falei antes, é sempre legal deixar um pouquinho maior do que tá no desenho. Então, vou dar uma achatadinha ainda maior em Y, né? Pra deixar mais achatado. Então, vou achatar um pouco. E por enquanto, vai ser isso, tá? Vou apertar Z de novo, colocar meu concept aqui do lado, ver o que eu fiz, tá? Colocar o nariz aqui pra trás. Eu queria mostrar pra vocês algumas referências, só pra gente meio que entrar no clima do cartoon aqui, tá? Eu vou até deixar esse nariz um pouco maior, só aumentar um pouquinho mais. Ok, aí eu tenho uma pasta aqui que tem aquelas referências que a gente usou. Eu só quero dar uma olhada como é que outros artistas e outros estúdios interpretam o rosto cartoon. Você pode ver que esse rosto aqui é bem parecido com o que a gente tá fazendo. A boca é bem fininha, né? O olho da gente é um pouco maior, mas o nariz é meio batata também, tá? Aqui a boca fina também, né? Estilizada. Esse daqui é mais pra referência de estilização mesmo, tá? Tem o Hero aqui, você vê a boca bem fininha também. Então a gente vai meio que seguir esse padrão Disney, DreamWorks, tá? E aqui tem também esse personagem bem legal pra seguir, como você pode ver a boca fininha. Aquele conceito que a gente tá falando de suave e afiado, você vê que tem aqui um pouco suave. E quando você veio pra orelha, você tem esses detalhes mais afiados que você vê, tá? Então tudo isso a gente vai tentar colocar em prática. Então,
voltando pro nosso personagem, tá? A gente tem o nariz, né? E eu vou começar a tentar colocar um pouco mais de anatomia, além desse volume, né? Então, a gente sabe que, no geral, num rosto humano, né? A gente tem uma conexão, um volume que vai conectar o nariz, né? Se eu fosse fazer um desenho aqui, seria meio que uma conexão que seria pro nariz, ok? Então, tem várias formas que a gente pode fazer isso. Vamos tentar uma forma. Então, eu vou apertar 2 para ativar o Clay Buildup, tá? E devagarzinho, eu vou começar a construir um volume de conexão, tá? Do nariz. Bem devagarzinho mesmo, ó. Eu vou bem devagar, colocando massa, tá? Vocês podem ver aqui, eu tô tentando criar uma conexão entre o volume do rosto e o volume do nariz. Se eu quiser agora, com o Move, eu posso que meio começar a conectar, tá? Lembrando que dependendo do estilo que você tá fazendo no nariz, né? Em vez de ser um reto dessa forma, né? Que não é muito... O nariz normalmente tem uma curva, né? Que vai descendo e vai conectando. Então, eu vou criar uma certa curva. E não fique preso a esse volume. A gente pode colocar bem pra trás mesmo, ó. Colocar esse volume pra trás. Pra gente começar a ganhar uma curva no nariz. Se tiver muito sujo, né? O modelo pode usar o Shift e dar uma limpada. Tá? Olha só. A gente tá começando a ativar as ideias aqui, tá? Tudo isso pode mudar a qualquer momento. Eu tô tentando achar, como eu falei, tentando achar o personagem. A gente tem que colocar as massas primeiro pra poder começar a achar, tá? A gente sabe que, se eu voltar aqui pra minhas referências, vocês podem ver um padrão, né? Que acontece no rosto realista, que a gente tem essa bridge, né? Essa ponte do nariz. E essa volta, que é com a cavidade aqui dentro, que é onde fica o olho, tá? Então, a gente pode tentar estabelecer isso para ver se ajuda o nosso modelo. Então, com 2, o Clay Buildup, o brush, eu posso começar a fazer uma volta aqui, tá vendo? Imaginando que é mais ou menos a área da sobrancelha aqui em cima. Tô começando a colocar um voluminho, tá? Aqui. Olha só. Começando a colocar bem devagar, sem estresse, tá? Tô meio que conectando aqui essa área da testa, tá? E se quiser, pode usar o Alt e começar a cavar um pouco a área do olho, tá? Como eu falei, pouco, a gente ainda tá estabelecendo algumas coisas, tá? Se não tiver certeza, aperta Z, traz o Concept, tá? Encaixa mais ou menos a cabeça, onde tem que ficar, tá? Sem estresse, ó. E aí começa, vou dar uma cavada aqui na área do olho, para eu saber onde é que o olho tem que ficar. E vou marcar aqui a área da sobrancelha. Então, se eu mover o meu Concept pro lado agora, eu vejo que eu marquei essa área para ser a área do olho, tá? E aqui, mais ou menos, para ser a área da sobrancelha, ok? Bem devagar, tá vendo? Sem fazer nada muito fundo ainda, nem nada, ok? Vou começar aqui a limpar as minhas curvas, tá? Cartoon, não existe curva marcada assim, tá? Tem que ser tudo com muita determinação, a limpeza de curva. Então, imagina aqui que aqui é a área da sobrancelha, aqui em cima, né? Então, ela vem, aí o meu nariz vai começar a curvar, tá? E aqui a minha área do olho, eu posso com o Move, ó, eu vou mover um pouco pra dentro, tá? Olhando de lado, você começa a ver o que tá acontecendo, tá? Se quiser, segura o Shift, né? Começa a se dar uma suavizada, tá? Dá uma suavizada aqui, eu tô limpando um pouco, mas eu também não quero perder o que eu tô fazendo, né? Então, ó, vou dar uma marcada mais aqui na área do olho, tá? Vê que aqui a marcação do nariz dele, né, é bem fininha, o que a gente chama de bridge, que é a ponte do nariz. Então, eu vou deixar ela fininha, tá vendo? E a gente também pode usar ao nosso favor, por enquanto, né? O olho, como vocês podem ver, ele é mais distante. O meu tá mais perto, né? A cavidade que eu tô fazendo, essa cavidade aqui. Então, se quiser, ó, pode começar a cavar um pouco mais. Meio que desenhando mesmo, assim, ó. Eu tô marcando a área do olho, tá? Olha lá.
marcar um pouco a área da sobrancelha aqui. Tudo isso, se ficar muito, a gente pode limpar depois, não tem estresse, tá? Olha lá. Tá muito marcado, não tem problema. A gente pega o move, move um pouco, vai limpando, ok? Mas o importante é que a gente tá tentando. Melhor do que nada, né? Tem muita gente por aí que nem tentando tá. Então a gente tá tentando achar o personagem, ok? Ok. Então agora, vou dar uma suavizada geral aqui. Vou colocar um volumezinho aqui na testa dele. Então, ó, tô com um brush grande. Se mover com um brush pequeno, olha o que acontece, tá? Tem que mudanças de volume tem que ser feita com brush sempre grande, tá? Então, ó, tô movendo aqui, tentando achar um pouco o perfil do personagem, ok? E a gente sabe que se eu tivesse fazendo um personagem mais realista, tá? Eu vou fazer uns desenhos aqui, vocês não precisam fazer isso, tá? Mas só pra vocês verem, eu tenho aqui o que a gente chama de bridge, né? Que é a ponte do nariz. Aqui eu teria a área da sobrancelha, né? Aí, a nível de crânio, né? A gente sabe que aqui na lateral, né? Se você tocar na sua própria cabeça, na lateral aqui, a gente vai ter um achatamento, que mais ou menos a gente tem. Mas se quiser, pega o move e achata um pouco essa área, tá? E a nível de estrutura óssea, se eu estivesse fazendo uma estrutura óssea, a gente teria o que a gente chama de osso zigomático, tá? E se a gente pegar um crâniozinho, vamos aqui na internet. Essa aqui é tipo o que a gente chama de planos da face, tá? Então o que eu tava falando, mais ou menos, é isso aqui, ó. Tá? Eu tô marcando essa área que é meio que a gente chama flat, né? Que é meio plana, tá? Aí eu marquei aqui a área do nariz e da sobrancelha, tá? A gente vai começar a tentar marcar um pouco essas coisas, tá? Se eu for pra outra imagem aqui, deixa eu marcar outra imagem. A gente tem aqui o que eu falei, né? Que é o osso do zigomático, ok? Mas a gente não precisa se preocupar com esses nomes nem nada, tá? O importante é saber que existe um volume nessa área, tá? E se a gente for aqui no site do Anatomy Next, vocês vão ver que tem aqui, ó, exatamente o que eu tô falando. Tem essa área que é mais plana, tá? No crânio. Aí tem essa área aqui, que é o zigomático, ok? Tem essa área daqui da frente, que é onde fica a área dos dentes. Tem a mandíbula, tá? A área da bridge, né, do nariz. E aqui a gente tem a área da sobrancelha, ok? Então a gente vai meio que tentar aplicar isso, sendo que no cartoon, né? Então eu poderia chegar aqui e colocar um volumezinho aqui pra área do zigomático. Vocês veem que eu tô fazendo bem pouquinho, só devagarzinho, tá? A gente tem aqui o orbicular, né, a área onde vai entrar o globo ocular, tá? E é sempre bom olhar em todas as vistas, ok? Vou dar uma suavizada aqui no que eu marquei, ok? Agora, com o 3, né, que é o Dam Standard, eu vou marcar também aqui, ó, tô puxando um pouco para eu marcar onde vai ser a área do olho. Então, o olho dele, como vocês podem ver, ele meio que faz um arco assim. Tem essa curvinha aqui do lado e mais achatado embaixo, tá? Então, círculo aqui, né? Mais arqueado na parte de cima e mais achatado embaixo. Então, é isso que eu tô fazendo, ó. Arqueado em cima, mais achatado um pouco embaixo, tá? Se eu estivesse desenhando mesmo em cima da escultura, ok? A gente ainda vai melhorar, então se eu apertar 1 para mover, eu vou começar... Lembra que eu falei? Eu não quero nada meio baqueado assim, como é que se chama? Sem intenção, né? Eu quero que tudo fique certinho, as minhas curvas, eu não quero nada mal feito. E se você não fizer esse pensamento em todo o processo, você, no final eu ajusto, vai ser mais difícil ajustar as coisas do que se ajustar enquanto você tá indo, tá? Então aqui, ó, vou mover novamente um pouco esse volume, ok? Olha lá, tô tentando achar a curva mais legal que poderia ser. Eu meio que vou deixar meio que assim.
E aí eu vou pegar toda essa área do orbicular, né, onde vai ficar o globo ocular, e vou mover um pouco pra trás, tá? Olha só. Ok? O rosto dele tá meio chapado, né? Tá meio... Então a gente pode, olhando de cima, a gente pode ver que isso tá muito reto, né? E o rosto, quando a gente olha um rosto de cima, ele tende a ter mais que um arco dessa forma, tá? Então, no meu caso, eu tô errada, né? Não errada, mas vamos dizer assim, tá muito reto esse volume. Então, o que eu vou fazer? Olhando de cima, com o brush grande, eu vou começar a puxar um pouco pra trás, pra dar um pouco daquele ângulo. Ó, tô puxando essa parte mais pra frente um pouco. E essa parte aqui mais pra trás, pra deixar mais o rosto mais apontado, vamos dizer assim, mais circular nessa forma, tá? Então, só, tô rotacionando aqui, vou suavizar um pouco esses detalhes que eu coloquei, sempre suavizando, a gente vai achando, vai marcando, tá? Começando a marcar, ok? Uma coisa importante é que o olho, tá? O meu olho agora, por exemplo, tá muito errado, e eu vou explicar por quê, tá? Aqui a gente tem a pálpebra superior, e aqui embaixo a pálpebra inferior, tá? Em geral, a pálpebra, ela vai ser, a pálpebra superior vai estar aqui, né? A gente vai ter o olho e depois a pálpebra inferior. Vou fazer um exemplo melhor. Deixa eu desenhar em cima, que isso é mais fácil de entender o que eu tô falando, tá? Imagine que se eu tivesse já esculpido, eu vou ter aqui a pálpebra, tá? Aí a gente vai ter, né, vindo aqui pra lateral, a gente vai ter o globo ocular aqui. E a pálpebra inferior vai estar aqui. Então, normalmente existe essa escadinha, que é o seguinte, eu tenho a minha pálpebra superior e aí eu tenho a minha pálpebra inferior, tá? Então, a superior tá sempre mais pra frente do que a inferior tá mais pra trás. Existe esse ângulo, tá? Entre as pálpebras. Então, deixa eu voltar aqui. O que eu quero que vocês entendam é essa ideia desse ângulo. Se eu imaginar que eu tenho aqui o meu globo ocular, eu tenho que existir um ângulo, essa diagonal entre a pálpebra superior e a pálpebra inferior, tá? Então agora, se a gente olhar, olha só o que tá acontecendo. A minha pálpebra inferior tá bem aqui na frente, colando com o nariz, né? Então o que eu vou fazer? Com o Move, eu vou mover esse volume pra trás. Mesmo que ficar meio bagunçado, meio achatado, não faz mal, porque a gente tá achando a forma do personagem, ok? Então, ó, tô movendo aqui pra trás a pálpebra, tá? E aqui a parte de dentro com o brush um pouco maior, vou mover também, tá? Olhando aqui de baixo, mais ou menos assim, ó, a gente sabe que como vai ter que encaixar uma esfera aqui dentro, e a gente vai colocar essa esfera já, quando a gente colocar, vocês vão ver que vai quebrar tudo. Porque sem a esfera fica difícil saber o que tá acontecendo, tá? Mas por enquanto, tô tentando só preparar a área para receber o globo ocular, tá? E olha que eu tô sempre rodando em vários ângulos. Isso é um objeto 3D, tem que ser rotacionado, ok? Então aqui, ó, vou devolver um pouco daquele volume que eu perdi aqui quando eu tava movendo as coisas, bem devagarzinho, camadinha pequena, suaviza, tá? Sem estresse. Agora, a gente pode colocar um pouco o globo ocular para começar a visualizar melhor o personagem. Então aqui eu vou colocar Append, Sphere, tenho aqui, Alt Click, tá? Vou escalonar ela aqui para ficar pequenininha. Vou mover aqui pro lado meu olho, tá? E vou colocar aqui mais ou menos onde eu quero. Que sente, tá? Aqui, ó, tá muito grande. Se quiser ver qual é o tamanho que tá em proporção à cabeça, aperta aqui nesse botão aqui do lado, Transparent, que é transparência. Pup, aí você vê o que tá acontecendo, tá? Então ainda tá muito grande, eu vou dar uma diminuída aqui no olho. Colocar aqui mais pro lado, né? Imagina que o globo ocular dele tá mais ou menos aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui, mais ou menos assim, né? Às vezes no cartoon, o globo ocular a gente acaba fazendo um pouco maior pra poder deixar mais estilizado, né? Então, eu acho que eu tô mais ou menos onde eu devia, tá?
ok? Vou colocar por aqui, mais ou menos. Vou desligar a transparência, vocês vão ver que tá tudo encaixando errado. Mas, agora que a gente tem a esferinha do olho, vai ficar... Vou até puxar um pouco mais pra frente, tá? Pra não ficar muito fundo. Agora que a gente tem a esferinha do olho, vai ser bem mais fácil a gente encaixar, fazer as pálpebras encaixarem, né? Na esfera, do que o contrário, né? A gente não pode encaixar a esfera nas pálpebras, aí vai distorcer tudo, tá? Eu só vou checar novamente como é que tá aqui a distância do olho. Ok. Aí agora que a gente tem um lado do olho, tá? Eu vou voltar, apertar Q para voltar para a ferramenta de esculpir. Alt clique na cabeça e vou começar a tentar ajustar o meu rosto ao globo ocular. Então, com o Move, aperta 1, com o brush grande, eu vou começar a mover um pouco esses volumes, ó. Então, com o brush grande, tentando voltar o meu volume aqui para encaixar no olho, tá? Tô abrindo aqui pro lado um pouco, tá? Vocês veem que não é muito difícil encaixar, tá? Olhando de baixo, né? A gente sabe que a pálpebra ela vai ter que vir mais pra frente e aqui mais pro lado, tá? Vou dar uma suavizada um pouco. Se quiser de novo, né? A gente pode apertar 3 para marcar e eu vou dar uma marcada geral de novo, só pra gente realmente saber quais são os limites que a gente quer no rosto, no olho, né? No formato, tá? Tô marcando aqui como se estivesse desenhando mesmo o limite do olho, tá? Apertando 1 para botão de Move, né? Vou tentar fazer meio que encaixar. Então, ó, olhando de cima, ver como tá tudo desorganizado aqui, né? Então, com o brush de Move, bem com calma, ó. Tô chegando aqui, tô limpando o que eu tô fazendo, pra deixar as curvas bem definidas, tá? Então, olha só, vou dar um zoom aqui. Vou colocar aqui, tentando deixar isso uma curva limpa, cobrindo meu olho, tá? Por isso que as coisas não podem ser feitas com pressa, senão vai ficar tudo uma bagunça. Aí não é bom, né? Então, ó, vou aqui com calma. Vou olhar aqui agora, essa parte do olho, se você perceber em você mesma, né? Ela vai pra dentro, essa parte do olho interior, né? Parte interior do olho, então, ó, tô movendo um pouco pra encaixar, meio como se estivesse encaixando a esferinha do olho mesmo, no rosto, tá? Puxar aqui pra fora, pra dar uma espessurinha. É sempre bom deixar essa espessura aqui, ó. É o que vai ser a espessura da pálpebra, tá? Então, dá uma suavizada aqui, tá? Por enquanto, vamos ver o que tá acontecendo antes de eu falar qualquer coisa, né? Então, olha só, tentando ajustar, deixar tudo bem limpo as minhas curvas, tá? Nada de deixar as coisas assim, ó, bagunçada. Nada disso, tá? Agora, ó, olhando daqui, vou colocar aqui um pouco, ok? Olhando de lado, tá começando a acontecer, né? Começando, ainda tá meio parecendo com alien, mas vai funcionar. O importante é continuar fazendo, tá? Então, ó, tô com Shift, tô dando umas limpadas aqui nas minhas formas, ok? Vou com Shift também limpar aqui dentro, só pra suavizar um pouco a parte do olho. Se quiser, pode colocar com Move, né? Colocar um pouco pra dentro, essa área de novo, tá? Olhando aqui de lado, por enquanto eu deixo assim. Ok. Agora eu vou voltar pro olho, Alt clique no olho. E vou dar um Mirror pra gente começar a visualizar, tá? Então vou apertar L. Mirror. Tá? Antes disso, na verdade, eu vou renomear essa subtool. Lembra? É sempre bom tudo que a gente criar. Por exemplo, eu criei o nariz, ó, nem renomeei. Então eu vou aqui, Rename, nariz, tá? Vou vir aqui do olho, né? Vou colocar olhos. Agora sim, vou apertar L, Mirror, ok. Dei o Mirror. Primeira coisa que a gente faz quando dá Mirror, aperta X para ligar a simetria, ok? Agora que a gente tem o olhinho dele lá, tá? Ainda tá meio com cara de alien, tudo bem. Quem acredita sempre alcança, tá? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer uma marquinha para a área da boca dele, ok? Então se quiser, antes mesmo da gente fazer essa marquinha da boca,
eu vou pegar o concept, colocar aqui, deixar bem grande aqui pra gente ver ele direito. E vou meio que encaixar as coisas de novo pra gente ver, sempre encaixando pra ver se a gente tá perdendo alguma proporção, alguma coisa tá acontecendo. Principalmente quando a gente tá aprendendo, é sempre bom fazer esses encaixes, porque é bem fácil de você se perder, sabe? No meio do caminho e começar a criar dentro da sua cabeça em vez de seguir o concept, tá? Então, ó, tô encaixando aqui e eu posso ver que, na verdade, ó, o meu globo ocular tá bem mais pra cima do que no desenho, tá? Então, eu vou selecionar meus olhos, tô na layer dos olhos, vou apertar W e vou mover o meu globo ocular pra baixo, tá? Olha só, movi aqui pra baixo. E agora, se eu colocar meu concept pro lado, vocês vão ver que o bichinho tá com a cara de triste. Vou clicar na cabeça, alt click. E com o brush grande, eu vou pegar toda essa área aqui do olho e vou mover pra baixo, ó. Tô com o brush bem grande. Mover aqui pra baixo. Tá? Eu tô movendo e encaixando. Agora tá mais parecido com o personagem. Vamos checar novamente. Primeiro de tudo, eu vou checar as minhas curvas, tá? Então, ó, tô dando um pouquinho mais bochecha aqui pra ele. Mas o que que é as minhas curvas? Esse detalhe aqui do olho. Esse arco em cima e mais reto embaixo. Então, ó, eu quero um arco em cima, tá? Um arco em cima, mais reto, um pouco mais reto embaixo, ok? Olha lá. Colocar um pouco mais de volume aqui na lateral, tá? Vamos ver o que tá acontecendo. Uma coisa legal também, às vezes, é apertar V. Lembra que eu falei? Se você tiver preto aqui, aperta V, ele vai pra silhueta, a gente meio que sente o que tá acontecendo, qual é o drama, tá? O nariz dele ainda tá meio de palhaço, então eu vou meio que clicar no nariz e mover um pouco mais pra dentro. Porque se eu apertar V agora, olha só, tá um pouco mais fazendo sentido, tava muito pra frente, né? Então eu posso até mover um pouco mais pra trás pra sentir. Agora tá mais interessante a silhueta, né? Então, ó, movi o nariz pra frente, tá melhor, mais pra trás eu digo, ok? Agora a gente vai marcar a área da boca. Se vocês repararem, a boca bem pertinho da área do nariz, né? Então, olhando de lado, uma coisa que é importante notar é que a mandíbula dele, né? Essa área aqui da mandíbula tá muito pra trás. Ele vai ficar com a boca pra trás, coitado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar toda essa área com um brush de move bem grande. Eu vou mover um pouco pra frente, tá? Pra ele ganhar um pouco de... na área da boca, né? Ficar um pouco mais... Imagina aqui que eu tô fazendo isso, ó. Aqui eu tenho um nariz. Aí eu vou ter uma boquinha aqui pequenininha e o queixo, tá? Então, mais ou menos esse perfil é o que eu tô procurando agora, ok? A gente pode olhar meio que de cima, ver o que tá acontecendo. Esse olho dele tá meio esbugalhado ainda, né? Eu vou clicar no olho, vou mover pra dentro um pouco, tá? E quando eu clicar na cabeça, com um brush de move grande, eu vou mover tudo isso mais pra trás. Toda essa área do olho, ó, tô movendo um pouco mais pra trás. Só pra não ficar muito esbugalhado o olho dele. Mas a gente ainda vai mexer muito nisso, tá? Essa fase é uma fase que é... Na verdade, eu adoro essa fase, porque é como se a gente estivesse tentando encontrar o personagem. Mas tem gente que fica um pouco frustrada nessa fase. Principalmente se você não tem muito confiança ainda no seu trabalho de 3D. Você vai ver que você vai se frustrar um pouco, porque é aquela parte do desconhecido, né? Você não sabe se vai ficar bom ou se vai ficar ruim. Mas depois que você faz uma quantidade suficiente na vida, você vê que é só ficar fazendo e continuando que você vai chegar, tá? Isso vale pra tudo, né? Pra desenho também, tá? Então, olha só. Tô tentando dar uma ajustada aqui, olhando de cima. Dando um pouco mais de volume pra ele, tá? A gente vai ajustar bastante ainda, mas por enquanto vamos deixar assim. Ok, vamos marcar um pouco a área da boca. Ok, então vou pegar com 3 o Dam Standard. Eu vou segurando o Alt. Eu vou mais ou menos aqui, tá aqui a distância, né? Mais ou menos aqui, eu vou segurando o Alt, eu vou marcar onde é a área da boca dele, ok? Olha lá. Marcando, fazendo só uma marquinha mesmo. Pra ver o que que é, tá? Ok.
A gente tem a área da boca. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte. Antes de continuar um pouco a parte do rosto, tá? Uma coisa muito importante é que o rosto de todo mundo, né? A cabeça, o cabelo tem o seu próprio personagem, né? Eu podia colocar um corte de cabelo completamente diferente nesse personagem e ele quase que viraria um novo personagem, né? Seria um novo personagem, só por causa do corte de cabelo. Então, às vezes é legal fazer o blockout do cabelo também, tá? A gente vai ver como fazer isso. Antes disso, eu vou pegar o meu Demo Standard, que é o 3 no teclado. Vou dar uma marcada aqui de novo. Eu sempre gosto de marcar e depois suavizar, pra eu começar a sentir a estrutura do personagem, tá? Então, eu marquei aqui, tá? Tô vendo o que tá acontecendo. Se eu olhar de 3/4, o olho deles tá um pouco esbugalhado ainda, né? Poderia colocar um pouco mais pra dentro. Por enquanto, eu vou alargar a cabeça dele. Olhando de trás, eu vou dar um pouco de alargada aqui no crânio dele. Na parte de trás do crânio, tá? Então, ó, com o brush grande, lembra disso? Brush grande, dá uma largada, tá? Pra dar uma largada geral na cabeça dele. Sempre dá zoom pra ver o que tá acontecendo, tá? Se quiser, eu vou colocar o lábio dele para ser um pouco mais triste. A gente vai trabalhar muito ainda nessa boca dele, tá? Aqui, vou colocar um pouco mais de volume de volta nessa área. Sempre quando você move a área do olho, você meio que perde o volume. Você vê que eu vou bem devagarzinho colocando volume, dá uma suavizada, tá? Tá começando a nascer o personagem. Posso ver aqui, por exemplo, dar um pouco mais de queixo. Ó, tô marcando aqui a área do queixo dele. Tá? Agora que a gente tem a boca, como eu falei, toda vez que você começa a adicionar as partes, o rosto você vai vendo o que tá errado, você vai ajustando devagarzinho, tá? Por isso que é bom você ir adicionar as partes não o mais rápido possível, que não tem pressa, né? Necessariamente, mas é sempre mais fácil achar o que tá errado quando você tem todas as peças do puzzle, né? Acontecendo. Então, vou dar uma suavizada aqui, ok? Vou dar uma afinada também, que eu sei que é mais fininho, tá? Ok. Essa parte mais pra baixo. Sempre olhando a referência, tá? Ele tem um pouco mais de bochecha, né? Se a gente notar aqui, esse volume, o meu tá muito fino ainda. Eu vou pegar aqui, ó, vou dar um pouco mais de volume, tá? Sempre olhando aqui como é essa forma. Ele tem essa forminha aqui. Então, eu vou meio que procurar essa mesma forma, tá? A gente vem meio que reto aqui na lateral do rosto. Aí dá uma curva e vem pro queixo. O meu tá muito diagonal, tá vendo? Não tá reto. Então, o que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui, alargar um pouco essa área, tá? Nossa, pra deixar ela mais, meio que como se estivesse vindo mais reto. Aí eu tenho aqui a minha bochecha e o queixo, ok? Posso colocar o concept em cima novamente para checar o que tá acontecendo, tá? Então, vou encaixar mais ou menos aqui os meus volumes, ver o que tá acontecendo. Então, o nariz deu uma subida aqui, o olho tá mais ou menos no lugar certo. Tá vendo? Então, as coisas estão começando a se encaixar, né? Então, eu vou dar aqui uma ajustada nessa área. Puxar aqui pro lado. Ok. Agora que a gente fez isso, tá? Eu vou fazer um blockout pro cabelo bem simples mesmo, tá? Vou dar uma suavizada aqui. Sempre bom lembrar de salvar o seu arquivo, né? Então, vou salvar aqui. Deixar o ZBrush salvar. Salvei. Agora a gente vai fazer um blockout rapidinho para o cabelo do personagem, tá? Então, olha só. Vou pegar aqui, vou adicionar, dar um append, uma espera, tá? E cabelo é uma coisa que pode ser bem difícil a princípio, né? Mas se a gente quebrar em partes, vai ficar bem mais fácil. Então, por exemplo, eu vou interpretar toda
essa área como um volume. Vou adicionar aqui, tá? Isso aqui vai ser volumes pequenos, né? Que vão ser adicionados separadamente. E todo o resto do cabelo, a parte de baixo, vamos supor assim, vai ser um volume, ok? Então, primeiro de tudo, eu vou fazer o volume geral. Então, eu vou apertar X para ativar a simetria, tá? Com Move, vou mover aqui pro lado, tá? Olha lá. Você vai ser meio que volume geral. Então, eu vou adicionar aqui, mais ou menos isso, por enquanto. Com o Move, brush grande, eu vou começar a ajustar esses volumes do cabelo, tá? Então, ó, vou voltar aqui pra trás, colocar um pouco aqui, tá? Se quiser achar o volume do crânio, né? Pega o brush e vai até aonde você quer ir, ok? A linha do cabelo é uma coisa interessante, né? Se ele não tivesse essa parte da frente, né? A franja, vamos dizer. Se ele não tivesse essa área, tá? Seria mais ou menos assim, ó. Eu vou ter aqui a linha do meu cabelo, né? Pode colocar aqui pra dentro, por causa da orelha. Colocar isso aqui mais pra dentro. Olha só. E a linha do cabelo, ela acontece da seguinte forma. A gente vai ter aqui a área da calvície, né? Aí vem aqui e depois vem esse volume das sideburns, né? Que chama a lateral do cabelo aqui. Então, ó, tô fazendo aqui, eu tenho essa entrada, como se ele fosse meio careca, assim, né? Então, ó, vou colocar aqui pra dentro esse volume. Aqui, vou colocar um pouco mais pra dentro também, tá? Lógico que quando a gente colocar todas as peças, como eu sempre falo, eu sei que eu tô como um disco enganchado, mas é porque é importante mesmo, tá? Saber que você só vai conseguir ver o seu personagem quando você tiver as partes funcionando, tá? Então, olha só, eu teria aqui a área da calvície aqui, né? E mais ou menos assim, por enquanto, é isso que a gente vai usar, tá? Como a base do cabelo dele, ok? Agora a gente vai fazer a área da franja, ok? A área da franja... Sim, outra coisa antes. Eu acho que isso tudo tem que ter um pouco mais de volume. Tá muito achatadinho, tá? Então, vou olhar aqui. Mover. Ok, por enquanto. A área da franja é a mesma coisa. Então, ó, aqui eu vou colocar, renomear. Vou colocar base, cabelo. Agora eu vou dar um append no esferinha. E como essa parte não é simétrica, né, esse volume, então a gente não precisa ativar a simetria. Aqui eu vou selecionar e vou renomear frente, cabelo, ok? Com Move, vou mover aqui pra cima, tá? E qual é o shape principal disso, né? É como se fosse uma gota, assim, ok? Então é isso que a gente vai tentar fazer. Então a gente pode meio que rotacionar, colocar aqui na lateral, tá? Olhando daqui, né? A gente sabe que vai ser um pouco mais achatadinho. Colocando por aqui. Agora com o Move a gente vai estabelecer melhor o que tá acontecendo, tá? Então, ó, com o Move, vou começar a ajustar um pouco com um brush bem grande, tá vendo? Porque se eu fizer com um brush pequeno, eu vou começar a criar um monte de imperfeições no volume que eu não quero ainda me preocupar com isso. Então, ó, vou colocar aqui a marca do cabelo dele, mais ou menos aqui, né? Então, ó, o meio, mais ou menos na metade da metade do rosto. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui. A gente tá vendo que tem essa parte alta e faz uma pontinha, né? Então, eu vou tentar fazer essa forma. Tô movendo, tá? Movendo. Tem uma parte alta aqui. Bem sem estresse, tá vendo? Eu não tô tentando forçar nada, tá? Aqui atrás, ó, vou mover, porque a franja, ela é na frente, né? Ela não vai até tão atrás, tá? Então, tem que lembrar que isso é um pedacinho de franja, né? Então, ó, ele vem aqui, cai aqui meio na cabeça dele. E se quiser, tem até uma forma mais legal também de fazer isso, né? Que a gente pode usar o brush 2, o Clay Build Up, e meio que como se fosse quase desenhar o cabelo dele assim, pra gente ir sentindo o que tá acontecendo, tá? Então eu tô indo
aqui. Aí eu sei, ó, segurando Alt, eu vou começar a tirar volume aqui, porque eu sei que eu vou ter que começar a fazer uma ponta, né? Então, ó, tô com Alt, tô tirando um pouco de volume. Olhando de lado, eu sei que é uma franja, né? Então, eu vou meio que colocar assim, tá? Imagina aqui, o cabelo. Colocar aqui, tá? Tô tentando achar esse volume inicial. Então, eu vou colocar mais ou menos assim. Tá começando a encaixar, né? Agora a gente pode, é uma hora boa pra gente encaixar o concept pra ver o que tá acontecendo. Com certeza vai estar tudo desajustado. Então, eu vou colocar o concept aqui, grande, pra gente ver o que tá acontecendo. Vou encaixar a cabeça de novo, daquele jeito que a gente já sabe, tá? Encaixando as coisas. E aí, até que não tá tão ruim, né? Então, vou aqui clicar no cabelo. Vou marcar um pouco. Puxar o cabelo dele um pouco mais pra frente. Ó lá. Tô aqui, colocar a orelha. Deixa eu encaixar melhor as coisas aqui. Tá? Então, ó, o cabelo tá muito pra fora, né? Vou colocar um pouco mais pra dentro. Tá? Aqui, né, a parte da franja, alt-clique na franja, eu já tô vendo ó, que o meu rabisquinho aqui tem que vir mais pra cima, né, da franja, ó. Tô começando a ajustar. Sem pressa, a gente ainda vai fazer muitos ajustes, então não tem estresse nenhum, tá? Esse é o volume principal da franja. Tô colocando aqui, puxar um pouco mais pra baixo. Ver se ele tá no lugar certo. Voltar aqui pro cabelo, puxar um pouco. Vocês podem ver que um lado tá mais cheio aqui, o outro tá mais fino. Eu vou meio que achar um in between, né? Um meio no meio. Vou mover aqui pro lado e agora a gente tá começando a achar o cabelinho dele, tá? Então, ó, eu vou clicar aqui na franja, vou fazer uns ajustes. Lembrando, não deixa as coisas assim bagunçadas, tá? Então, ó, tô ajustando, deixando as coisas com a curva bonita, tá? Curvas, curvas, curvas. É muito importante, tá? Então, ó, tô ajustando aqui, olhando de cima. Eu tenho aqui onde conecta, eu tô colocando uma curva aqui pra trás. E aqui eu vou deixar mais fininho, porque é só um rabisquinho de cabelo, né? Então, ó, vou deixar mais fino. Aqui eu vou colocar mais pra dentro. Ó lá, tá? E a gente mais ou menos tem agora o volume do cabelo dele. A gente sabe, né, que tem várias partes, mas o mais importante agora é achar o todo, tá? Então, eu vou assumir que isso tudo é um volume só, para facilitar a minha vida. Quando a gente for detalhar o cabelo, aí a gente vai começar a adicionar as partes e vai ficar bem legal, tá? Então, colocando um pouco de volume aqui, olhando de lado, imaginando que isso é meio que uma franja, né? Vou colocar um pouco de volume, ok? Mais ou menos assim. Beleza, tá? E aqui nessa parte de cabelo, vamos imaginar, né, que se tem uma franja para esse lado, teria uma franjinha aqui na lateral, né? Então, eu posso chegar aqui, ó, e só mais ou menos que desenhar um pouco esse lado da franja dele, para dar um volume, né, no cabelo, ó. E começar a dar umas marcadas aqui, só para dar um voluminho mais bonitinho, tá? Por enquanto é isso, eu não vou detalhar mais o cabelo, a gente vai voltar pro cabelo. Se a gente quiser, pode colocar esses dois volumes, né? Esse volume e esse volume. Uma forma fácil de fazer isso, mesmo do que a gente tá fazendo, eu vou dar um append, colocar uma esferinha. Ups. Colocar uma esferinha aqui, alt click, com move, vou colocar aqui pra cima, só pra gente ver melhor. Vou deixar fininho assim, e dar uma escalonada num eixo qualquer, tá? Mais ou menos só pra gente criar um volume inicial. E aí eu vou mover aqui pro lado, vou rotacionar, imaginando, vamos colocar de cima primeiro, né? Então, ó, rotacionei, vou mover mais ou menos por aqui, tá? A gente sabe que normalmente esses cabelinhos voados assim, né? Eles ficam na parte um pouco mais atrás, que é onde tem aquele redemoinho do cabelo,
tá? Então, vou colocar aqui mais atrás. Vou rotacionar como se estivesse olhando pra frente um pouco. A gente vai falar muito mais sobre isso, tá? Então, ó, vou dar uma afinada aqui agora na ponta. Se eu quiser, eu posso rotacionar novamente mais pra baixo, encaixar aqui, tá? Tô só fazendo um blockout. Então, vou deixar mais fininho, tô movendo aqui, ó, pra deixar mais fino na ponta. Tá? E dar um volume aqui. Tá muito mais pra cima do que eu devia. A gente pode basicamente mover mais pra baixo e rotacionar um pouco ainda. Tá? Uma coisa legal é apertar o V, né? Pra ver como é que tá a silhueta, por enquanto, do personagem. E a gente pode duplicar esse objeto. Vou apertar Duplicate. Dupliquei. Vou rotacionar ele pro outro lado. Mover aqui, tá? Tá meio que invertido, né? Vou mover mais ou menos por aqui. Aí eu posso com né? Apertar pra mudar pro Move. E vou meio que dar um pouco da silhueta. Não tô me preocupando se tá fazendo sentido, nem nada ainda, tá? Eu só tô me preocupando em encaixar, pra gente ver um pouco da silhueta do personagem, tá? Então, vamos checar o que tá acontecendo. Com certeza vai estar meio que desajustado. Só apertar V, né? Eu começo a sentir a ideia da silhueta do personagem, tá? E eu vou apertar Z, colocar a cabeça dele aqui de volta. Mesmo processo que a gente vem fazendo ao longo dessas semanas, tá? Meio que encaixando, ó. E eu tô vendo que essas partes que eu coloquei ficaram muito maiores que deveria ser. Então eu tô meio que vou encaixar aqui. Vou pegar essa daqui, colocar mais pra baixo. Com o Move, né? Apertei pra mover. Tô meio que encaixando. Lembra que pode deixar um pouquinho mais. Alt clique pra outra peça, né? Eu vou começar. Não se preocupa tanto em deixar afiada a ponta, tá? Só pra gente ter um volume aqui, mas não se preocupa muito em deixar perfeito ainda, não. Só tô tentando achar um pouco da silhueta mesmo do personagem. Então, se eu tirar isso daqui, colocar pro lado, se eu apertar V agora, tá mais parecido com o desenho, tá? Apertar V de novo, tô movendo um pouco. E eu acho que esse é um bom momento agora pra gente dar uma pausa na cabeça e revisitar outras partes, ok? Então, mais ou menos isso que a gente tem por enquanto, né? Vocês vão ver que esse encaixe do olho é sempre algo meio que difícil, tá? Então, não fique muito frustrado se você estiver achando muito difícil fazer o encaixe do olho, tá? Vai tentando, vai encaixando, ok? A gente ainda vai fazer muitas mudanças, não precisa se estressar, ok? Eu vou fazer um pouquinho de detalhe aqui na orelha pra gente, porque a gente já tem um nível de detalhe interessante no resto do rosto. Então aqui eu vou clicar na orelha, tá? E vou com o 2, que é o Clay Bead Up, tá? Eu vou dar com... Vocês veem que a orelha dele é bem interessante. Ela vem fina, tem essa parte aqui, né? De encaixe assim, tá? E tem o lóbulo da orelha. Okay? Então, ó, eu vou fazer mais ou menos isso. Eu vou meio que cavar, olhando essa referência aqui. Deixa eu colocar no lado que tá igual, só pra gente ver aqui, tá? Vou esconder a base do cabelo só por enquanto, pra gente ver. E vou fazer o seguinte, ó. Isso aqui é um volume. Então, ó, tô criando um pouco daquele volume, daquele design, tá vendo? Aqui eu sei que a orelha das pessoas normalmente, né? Tem esse meio que a gente chama que é a interrogação, lembra? Interrogação. Agora eu vou cavar segurando o Alt. Bem devagarzinho, tá vendo? Não tô fazendo nada corrido. Eu vou cavar um pouco essa área interna da orelha, tá? Olha só. Bem devagar, porque eu não quero fazer demais nessa parte. Tô cavando aqui, tá?
Olha lá. E aqui eu vou colocar um pouco de volume para fazer a parte do lóbulo da orelha, ok? Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, começar a mover. Eu tenho meu lóbulo aqui, tá? A orelha, a parte de dentro, se quiser pode até mover, né? Olhando de outros ângulos, ó, sempre olhando outros ângulos, porque isso daqui é um objeto 2D, 3D, desculpa, não é um objeto 2D, né? Então, ó, tô girando, colocar essa parte interna com move mais pequeno, brush, vou empurrar um pouco mais pra dentro, tá? Olha lá. Mais ou menos assim, a gente já tá começando a ganhar um pouco da estrutura da orelha dele, tá? Vou encaixar essa área mais pra dentro, vou puxar o lóbulo mais pra fora um pouco, tá? O lóbulo, ele normalmente é um semicírculozinho pra cartoon, né? Olha só. Ok? E se quiser dar uma afiada geral no que a gente fez, né? Sempre lembrando de não deixar a coisa mal resolvida, as curvas sempre bem resolvidas, tá? Se quiser pode dar uma suavizada com o Shift. Ó, tô dando uma suavizadazinha, tá? Ó lá. E a gente pode pegar o 3, né? Que é o Dam Standard. E eu vou dar uma marcada nessas áreas, ó. Então, eu vou subir aqui, vou marcar aqui essa área de fora. E vou marcar um pouco o lóbulo, afiar, né? Então, ó, se eu segurar Alt, eu afio pra dentro, né? Então, ó, tô afiando aqui dentro, afiando essa área. Estão vendo aqui? Suaviza um pouco. Começando a acontecer. Se apertar 2, eu vou cavar um pouco mais aqui essa área da orelha, tá? Sempre olhando em vários ângulos, cavando aqui, tá? Dá uma suavizada. Ver o que tá acontecendo, tá? Olha lá. Olhando de lado, a orelha, na verdade, você vê bem mais, né? Da orelha. Ela tá meio que... Não tá vendo, a gente não tá vendo muito. Mas se você olhar a sua própria orelha, não, mas pede aí o teu irmão, o pai, o tio, pra dar uma olhada, você vai ver que você vê mais, né? Da orelha, olhando de lado. A minha tava muito reta, tá? Então, olhando de cima pra ver o que tá acontecendo, se as minhas curvas estão funcionando, tá? Olha lá. Começando, não se preocupa, a gente vai achar o personagem no fim, tá? Olha lá. Então, tá mais ou menos mais parecido com a orelha agora, tá? Uma coisa que a gente pode fazer também, apertar 2 com o Clay Build Up. Só vou construir aqui aquela areazinha, aquela areazinha de conexão da orelha, né? Aqui de trás, se você tocar atrás da sua orelha, tem um voluminho, né? Então, eu só tô marcando um pouco, mas não tenho muito pressa ainda pra marcar nada, tá? Então, vou checando aqui. Eu sei que a orelha, ele tá fazendo meio que essa shape, né? Então, vamos meio que checar a orelha da gente agora, porque a gente já fez bastante coisa. E antes de eu passar adiante, eu vou colocar meu modelo aqui e ver o que tá acontecendo, tá? Então, ó, vocês podem ver que o lóbulo, ele tá muito grande na minha. Tô marcando pouco. Tem uma ponta aqui em cima da orelha. Vem pra fora, ó, vou pegar o volume da orelha, colocar pra fora aqui e tentar encaixar no desenho, tá? Se você não gosta de fazer esses encaixes, quer dizer, não é questão de gostar, né? É bom fazer porque é a melhor forma de você chegar perto do desenho, fazer profissional dentro do concept, né? Mas o mais importante é entender essas big shapes, né? Essas shapes importantes, que é isso, essa shape tem que encaixar aqui, tá? Então é isso que eu tô tentando fazer, ok? Então agora eu vou colocar aqui pro lado, colocar menorzinho. Vou voltar o volume do cabelo e ver o que tá acontecendo. Tá começando a nascer. A gente já consegue ver que não é mais um boneco qualquer. Tá começando a virar o personagem da gente, né? Olha lá.